Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto que eu trago hoje é baixa autoestima. Vamos chamar esse nosso trabalho de hoje de um resgate do nosso eu sagrado, do nosso eu interno, mas procurando exatamente compreender o significado de eu interno para, de repente, não confundi-lo com o ego, não é? Porque o ego, na verdade, não quer que a gente se liberte, o ego não quer que a gente saia daqui, o ego quer que a gente continue exatamente da mesma forma como estamos aqui vivendo já, de repente, há milhares de anos. Então, o nosso trabalho aqui hoje, falando sobre baixa autoestima, é justamente tratar desse tema como uma disfunção da alma. A baixa autoestima é uma disfunção da alma. Se todos nós somos filhos de Deus perfeitos, se todos nós somos a representatividade do grande arcano, do grande arquiteto do universo aqui nesse planeta, não tem sentido nenhum, de repente, uma pessoa ter uma autoestima bastante elevada, uma outra pessoa ter uma autoestima meia boca e ter uma outra pessoa com uma baixíssima autoestima. Nós conhecemos pessoas, todos nós, infelizmente, né? Nós conhecemos pessoas com uma baixa autoestima, pessoas com grandes capacidades de execução, capacidades de criar coisas, de transformar o mundo nas quais elas vivem, mas de repente não conseguem atingir objetivos porque não acreditam em si mesmas. E é disso que a gente fala hoje, sabe? Essa disfunção da alma é justamente algo que nos afeta a todos, direta ou indiretamente. Se você não tem uma baixa autoestima, você acaba convivendo com pessoas que têm, né? E mesmo que você tenha uma autoestima boa, muitas vezes você se deixa levar por informações incorretas, como, sei lá, vamos pensar em termos de redes sociais. As redes sociais, elas nos colocam em determinadas situações, em determinados posicionamentos, que muitas vezes fazem com que a gente comece a perseguir metas que são inatingíveis, né? Até porque nem tudo aquilo que a rede social mostra é real. Né? Boa parte daquilo que é colocado, infelizmente, né? É colocado justamente para vender uma imagem de algo fictício, de algo que praticamente é impossível de ser atingido a nível de corpo, por exemplo. Né? Então as pessoas imaginam que o seu corpo está acima do peso e que não deveria ser assim. Essas pessoas, ao invés de buscar métodos e começar a ter atitudes que a levem a melhorar o seu próprio corpo, além disso, além de não fazer isso, elas começam a se limitar, a se boicotar. Mas enfim, a intenção da live hoje, a minha intenção em trazer essa live hoje é justamente despertar ou inspirar uma nova forma de se olhar. Porque todos nós somos absolutamente perfeitos da forma que nós somos. Você é perfeito, ou você é perfeita, a Bia entrou aqui agora, a Geise também, sabe? Meu amigo Coluna Vertebral entrou aqui também agora, o Valdir. Nós somos todos perfeitos da forma como nós somos. Todos nós temos uma estrutura interna que realmente nos permite mudar o mundo ao nosso redor. Agora, eu não consigo mudar o mundo ao meu redor se eu estiver me deixando levar por uma disfunção que exista na minha alma. Como é essa disfunção? De onde ela surge? Qual o mecanismo, não é, que é utilizado nesse meu corpo físico, nesse personagem atual, para que essa disfunção da baixa autoestima possa existir? É em relação a pessoas que eu já vivi, pessoas que eu já fui em outros tempos, em outros corpos, em outros séculos, em outros milhares de anos. Não é? Cada vez que nós desencarnamos, cada vez que o nosso corpo morre, morre o corpo. A personalidade continua ativa.
Quando é uma personalidade que está extremamente ativa com os propósitos e objetivos daquela encarnação, essa personalidade ela vai sendo inserida naturalmente, ou seja, ela vai agregando novos valores à nova personalidade. Agora, quando essa personalidade ela não consegue atingir os objetivos, ela fica muito aquém daquilo que ela poderia ser, ela acaba se prendendo no tempo e no espaço, numa espécie de uma bolha, não é? E aí automaticamente ela se transforma numa personalidade múltipla que vai ser inserida naquela personalidade nova que vai encarnar novamente. Então hoje aqui, por exemplo, a Carla, que está entrando aqui agora, a Meire também, o Palermo, né? Eu não sou o Palermo, apenas estou o Palermo. Se você me acompanha, você vai me ouvir falando exatamente a mesma coisa em mais de 100 lives que eu tenho aqui no Instagram e também no YouTube, que essas lives sempre são levadas posteriormente para o meu canal do YouTube. Então, é muito importante que eu comece a perceber um pouco mais a meu respeito. Eu preciso me perceber mais, eu preciso me tornar um observador de mim mesmo. Então essa disfunção da alma é algo que precisa ser trabalhado na medida em que eu consiga compreender que aquilo que eu faço muitas vezes não são coisas que eu exatamente estou fazendo. Acho que eu me confundi todo para explicar isso. Mas uma personalidade múltipla, ela pensa de forma diferente do Palermo. A última pessoa que eu encarnei nesse planeta, né, a última pessoa, o último corpo que eu utilizei, a última personalidade que eu utilizei, que hoje é uma personalidade múltipla, essa personalidade, ela ainda pensa de forma diferente de mim. Então, muitas vezes, o Palermo, ele nasceu no dia 9, então, no dia 9, né? E o que significa esse arcano? Significa que é uma pessoa extremamente estruturada, emocionalmente falando, capacitada a criar muitas coisas ao seu redor, sabe, no mundo que o circunstancia. Então, isso é uma estrutura. Agora, automaticamente, eu sempre agi assim, eu sempre funcionei exatamente dessa forma? É claro que não. Quantas bobagens eu já fiz, por exemplo, no decorrer dessa minha existência, dessa minha vida, a nível emocional. Essas bobagens acontecem em função da disfunção, sabe? O motivo disso acontecer é a disfunção que existe dentro do subconsciente entre o personagem atual e aquela personalidade múltipla. Então, se você tem uma baixa autoestima, você vai encontrar meios, a gente vai procurar passar aqui nessa live alguns mecanismos para você elevar a sua frequência. Agora, você vai ter que acreditar em você, dar crédito a você. Acreditar é um termo meio idiota, no meu modo de entender, porque acreditar é fé burra, não é? Agora, dar crédito é algo que, se você tem baixa autoestima, você tem que se dar esse crédito. Eu conheço pessoas que estudam, sabe, se envolvem muito fortemente, não são pessoas superficiais. Eu conheço pessoas que estudam profundamente os seus assuntos, as suas áreas de atuação, as suas áreas de trabalho, mas, no entanto, na hora H, na hora de tomar determinadas decisões, essas pessoas, elas se deixam levar por personalidades múltiplas. Elas se deixam levar por pessoas que elas já foram em outras encarnações. Então, existem várias formas de se resolver isso. Uma delas é com terapia de vida passada, não é? A terapia de vida passada, ela te mostra exatamente a pessoa que está doente dentro de você e te ajuda a ajustar toda a estrutura psicológica desta pessoa que já existiu, né? Aquele corpo já morreu, mas ela continua ativa dentro do seu subconsciente, ela continua determinando o que você vai conseguir fazer e o que você não vai conseguir fazer. Então, quando nós nos esquecemos do que nós somos em essência, é justamente quando essas personalidades múltiplas, elas interferem na nossa vida, mas elas interferem de uma forma ruim, de uma forma tenebrosa. Ou seja, elas começam a nos colocar em situações onde nós começamos a nos perder, nós começamos a tropeçar nos nossos próprios passos.
né? E aí automaticamente nós começamos a nos medir pelas máscaras, sabe? E pelas feridas que a gente traz, que realmente nos leva a essa baixa autoestima. Eu estou falando aqui do Palermo. Palermo, numa última encarnação, ele foi uma pessoa que ele tinha uma grande vontade, de fazer a diferença. E ele fez a diferença. E justamente pelo fato de... Mas ele não tinha consistência interna para isso. Ele só queria fazer a diferença, né? E ele fez a diferença num momento tenebroso, muito ruim desse planeta. E ele foi tido como um traidor. Ele foi fuzilado em praça pública. Porque ele era um soldado, né? Então ele foi tido como um traidor da pátria, um traidor dos propósitos daquele grupo, e ele foi fuzilado em função disso. Agora, essa não aceitabilidade daquele ser, daquela pessoa, por exemplo, o colocou dentro de uma bolha. E o meu trabalho enquanto Palermo, por exemplo, de Palermo para o Palermo, é justamente procurar auxiliar aquela pessoa a sair da bolha. O que não é assim tão simples, não é? Porque não adianta falar, é uma questão de consciência. Então, cada vez que aparece um livro na sua mão, ou cada vez que de repente você entra e começa a assistir um vídeo, uma live, uma informação, ou vem a ideia de você fazer um determinado curso, entenda que são os mecanismos que o seu próprio espírito está buscando para te ajudar a sair daquele lugar comum. Por isso, eu falei no início da live, para nós tomarmos muito cuidado quando nós falamos aqui em eu sagrado, em eu interno, para não confundirmos isso com o nosso ego, porque o ego realmente não quer que a gente mude nada. O ego quer que você fique dentro da bolha, porque dentro da bolha você não se machuca, você não machuca ninguém, você não se arrebenta, você vai passando de um dia para o outro, não é? Então, na verdade, quando você detecta uma disfunção na sua alma, como a baixa autoestima, existem muitas outras disfunções na nossa alma, não é? Mas o que nós tratamos hoje é a baixa autoestima. Cada vez que você percebe, então, que você tem uma baixa autoestima, ou que você não consegue se valorizar o quanto você deveria, o quanto você gostaria, entenda isso como uma espécie de um chamamento, sabe? É um chamado da sua alma pedindo uma reconexão. A sua alma está dizendo para você, poxa, procure entender que tudo isso que você está falando é uma inverdade, é mentira, você está mentindo. Você está mentindo porque você tem capacidade, não é? Então imagine uma pessoa que quer se tornar matemático, ela estuda profundamente a matemática, sabe? E ela vai chegar num nível que muito poucas pessoas acabam não conseguindo atingir, mas mesmo assim, chegando a esse nível, ela não dá crédito a ela. É essa disfunção da alma que a gente precisa trabalhar hoje, não é? É isso que vem aqui como objetivo. Então, cada vez que surge uma disfunção como essa, é a tua alma gritando, sabe? Ou seja, é a tua personalidade buscando uma reconexão, sabe? É um chamamento de alma, é uma reconexão com o nosso próprio espírito, porque o nosso espírito é uma frequência extremamente elevada. A gente não pode imaginar que o nosso espírito, por exemplo, esteja dentro do nosso corpo, não tem sentido. O nosso corpo, o nosso espírito e Deus é uma só coisa. É que nós temos tantos nomes, tantas nomenclaturas, tantas divisões, sabe, para nós entendermos determinadas coisas, e essas divisões acabam muito mais complicando a nossa vida do que realmente nos auxiliando na compreensão daquilo. Então, na verdade, o que é uma baixa autoestima? É uma falta de conexão, sabe, entre a pessoa que expressa essa disfunção e o seu eu superior, o seu eu sagrado. Porque não dá para você imaginar Deus com baixa autoestima, né? Como nós somos o próprio Deus em ação aqui agora, então se você está me ouvindo e você segue de repente algum segmento religioso, não me interpreta mal, procura entender ou levar adiante essa live para que de repente você consiga compreender o ponto que eu quero focar. Porque há pessoas com baixa autoestima em qualquer religião.
E nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de espírito, nós estamos falando de Deus, né? Deus, ele é o todo, nós somos o tudo que pertence ao todo. Todos nós somos complementos uns dos outros. E por que é que de repente nascem pessoas fracas juntamente com pessoas fortes numa família, por exemplo? É justamente para que aquelas pessoas que têm um pouco mais de força naquele âmbito, naquele quesito, possam dar todo o embasamento para aquela pessoa que não tem aquele fortalecimento todo. Então, o nosso eu superior é o próprio Deus em ação aqui agora. E você não consegue imaginar Deus com baixa autoestima. Dá para imaginar Deus com dor de barriga? Dá para imaginar Deus não conseguindo pagar o aluguel? Dá para conseguir imaginar Deus tendo dificuldade para, de repente, dirigir um automóvel, para andar de elevador, sei lá, com tantas fobias, são milhares de fobias que existem, na verdade, no dia a dia, que vão se manifestando a cada momento de formas muito diferenciadas. Então, essa baixa autoestima é uma espécie de uma fobia, porque é alguém que está dentro de você e que não acredita que ela possa. Imagina uma pessoa que mora dentro de você e essa pessoa não acredita que ela seja capaz. E aí você estuda, você se mata, você se arrebenta, você se envolve em energias extremamente estruturadas e fortes para você fazer a diferença, mas na hora H você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque você não consegue dar vazão àquela pessoa que mora aí dentro de você. Existem pessoas morando dentro de nós. Essas pessoas precisam muito de ajuda. Aliás, eu vou falar uma coisa que eu praticamente falo em todas as lives, né? Eu tenho uma live no YouTube onde eu falo sobre baixa autoestima. Aliás, sobre personalidade múltipla. Essa live são 2 horas onde eu fico falando somente sobre isso. No meu modo de entender, a maior parte dos problemas que as pessoas me trazem aqui no consultório estão relacionados a justamente personalidades múltiplas. Na medida que nós conseguimos auxiliar essas pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, a vida dessas pessoas, do encarnado ou da encarnada, acaba melhorando. Então, a baixa autoestima é um esquecimento da nossa essência divina, a partir do qual a gente acaba vivendo situações de dor, de rejeição, de abandono, de julgamento. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que são pessoas belas, fisicamente, por exemplo, mas que nunca estão satisfeitas com o seu próprio corpo? Quantos modelos ou quantas modelos nós não conhecemos a história de pessoas que se mutilam, que se destroem, que se maltratam, justamente porque elas não conseguem compreender o peso da luz que há nelas e elas vão apagando essa luz interna, sabe? Então, se eu tenho uma baixa autoestima, eu vou apagando a minha luz interna e vai chegando num determinado momento que Deus, por mais que Ele queira atuar por meu intermédio, Ele não consegue. Por quê? Porque eu vou cerceando, eu vou criando cascas e mais cascas e mais cascas e mais cascas, sabe? Cascas bem grossas, né? Cascas que são intransponíveis, a não ser que você busque tratamentos específicos com profissionais da área de saúde mental específicos. Essas cascas, elas são intransponíveis para você solucionar isso sozinho. Eu vou dar aqui algumas sugestões, inclusive se você puder, fica até o final da live, porque eu vou trabalhar com vocês em cima de uma fraseologia. Eu vou propor a vocês uma fraseologia, como se fosse uma meditação, só que todos nós vamos trabalhar isso juntos, nós vamos repetir em voz alta isso juntos, nós vamos falar determinadas coisas utilizando a nossa mente consciente para sobrepujar informações que estão na mente subconsciente. Nós vamos trabalhar através da nossa mente consciente, nós vamos trabalhar vai ser um processo de contra-informação equivocada que exista dentro do nosso subconsciente. Então, procura ficar até o final, né? Então, o que é a baixa autoestima? É o resultado de crenças equivocadas, herdadas aí de encarnações anteriores. Nós somos aqui agora
uma continuidade, uma continuação de coisas que nós estamos vivendo, vivenciando há milhares de anos. Cada vez que uma pessoa nasce, ela não nasce nova, ela nasce velha, porque ela nasce com toda aquela bagagem que ela vem vivenciando em múltiplas encarnações anteriores. Ninguém chega aqui agora para ter uma encarnação. Não, eu sou um espírito novo, estou encarnando na Terra pela primeira vez. Eu não consigo acreditar nisso. Bom, se você acredita, também não quero brigar com você. Mas o que eu quero colocar é que existe uma bagagem. Assim como, por exemplo, amanhã, hoje é dia 28 de abril. Amanhã será dia 29 de abril. Hoje você vai dormir no dia 28 de abril e amanhã, no dia 29 de abril, você vai acordar. Quando você acordar, o que você será? Não será a continuidade daquilo que você viveu até agora, até hoje, até esse momento, no dia 28? Então as encarnações são exatamente a mesma coisa. Então essa disfunção da alma, essa disfunção que acontece em determinadas pessoas que têm baixa autoestima, está relacionado a encarnações anteriores, a padrões familiares, sabe? Você pode notar que muitas vezes uma família é constituída por pessoas que são muito parecidas, quase iguais, não é? Contratos espirituais. Há muitas situações em que de repente uma determinada pessoa ela é acessada pelo mundo das sombras, pelo mundo sombrio, e esse mundo sombrio propõe àquela pessoa, sabe, uma série de benesses, uma série de benefícios que aquela pessoa veio preparada para assumir, mas de repente ela não acredita nisso porque ela tem uma baixa autoestima, ela assina contratos de magia negra mesmo. Né? Quantas e quantas vezes isso já não aconteceu e de repente está acontecendo aí agora, para que de repente você gere uma mudança muito rápida na sua vida, do dia para a noite, sabe? Você mude tudo aquilo que você quer mudar, vem alguém no mundo sombrio e vai te auxiliar, só que ali você fica preso num contrato. E esse contrato, não adianta depois você dizer, ah não, eu mudei de ideia, não quero, era brincadeirinha. Não tem brincadeirinha no mundo das sombras. Na quarta dimensão, existem contratos dos quais você só vai conseguir realmente escapar. Escapar não é nem o termo correto, porque ninguém escapa. Mas esses contratos, eles são desfeitos quando você muda a sua forma de viver. Quando você muda a sua forma de existir nesse planeta. Então, se você conhece pessoas que vibram, sabe, nesse padrão de baixa autoestima, chama essas pessoas agora para assistirem essa live, sabe, para que elas possam participar, para que elas possam criar, juntamente conosco aqui, uma egrégora de luz que possa levar luz para muita gente. O objetivo das minhas lives nunca é vender absolutamente nada, a não ser eventualmente um curso que eu dê, sabe? Mas nunca estou aqui para vender absolutamente nada, e sim para trazer informações do plano espiritual que nos ajudem a ter uma qualidade de vida melhor, ou uma qualidade de vida menos pior, que já está de bom tamanho, né? Bom, então veja, aquilo que eu estou falando, essas crenças equivocadas, elas trazem uma influência de egrégoras de culpa e de escassez. Então há pessoas que dizem, não vou conseguir, não vai dar certo, meu avô não conseguiu, meu pai não conseguiu, imagina, eu não vou conseguir. Isso é uma disfunção de alma. Não é porque uma pessoa não consegue, ou várias pessoas não conseguem uma determinada coisa, que uma outra pessoa não vai conseguir, porque cada vez que alguém nesse planeta consegue fazer uma coisa, qualquer outra pessoa nesses 8 bilhões de seres encarnados vai conseguir também. É tudo uma questão de foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. É o princípio básico da alta magia. Foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. É buscar a informação e aplicar a informação, colocar a informação em prática, que é o que eu procuro trazer para vocês aqui com essas lives. Eu estou vendo que tem bastante gente escrevendo coisas aí. Se eventualmente você quer participar, que você quer fazer suas colocações ou perguntas, eu vou pedir a você que, por favor, clica nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo na tela aí do seu celular, tá bom? Porque senão eu vou acabar depois me perdendo e não vou conseguir responder a sua pergunta ou
sei lá, de repente você tem informações que possam ser importantes para todas as pessoas. Acho que todos nós temos muitas informações. Então, de repente, nós precisamos nos colocar. Bom, então a baixa autoestima, ela retrata uma avaliação negativa que uma pessoa faz de si mesma. E esse fenômeno, ele vai ficando cada vez mais reconhecido em nossa sociedade moderna. Pode ver que hoje, por exemplo, cada vez que se coloca alguma coisa em redes sociais, aquilo cresce feito um bolo, parece fermento. Então, nesses grupos de pessoas, cada vez que aparece alguém que tem um determinado problema, aquele problema, ele se alastra feito pólvora. Parece um rastilho de pólvora entre aquelas pessoas. Então, pessoas que não têm uma baixa autoestima, mas de tanto ouvir falar, presenciar aquilo, começam a também criar essa porcaria dessa casca, e isso vai impactando a vida das pessoas que vivem o drama, e vai também impactando a vida de todas as pessoas que participam daquelas fantasias, sabe? Naquelas fantasias apresentadas nas redes sociais. Eu preciso me tornar mais focado, mais estruturado. E eu só consigo fazer isso quando eu estou vivenciando o momento presente. Quando você pensa em baixa autoestima, você está se baseando no passado. Você está se baseando em coisas que você tentou fazer e não conseguiu. Né? Aliás, tentar é um verbo que deveria ser banido da nossa língua portuguesa, porque tentar significa que você vai tentar e não vai conseguir. Né? É uma condição sine qua non para você não atingir objetivos. Se você quer realmente atingir objetivos, para de tentar e começa a fazer, simplesmente fazer. Então, basicamente, esse sentimento de inadequação, essa autocrítica intensa, a crença de que você de repente não é digno ou digna de alguma coisa, precisa ver se realmente isso também é seu, ou se você incorporou isso de um grupo. Né? Imagina um grupo com 10 pessoas e naquelas 10 pessoas, uma pessoa, ela é uma personalidade atuante, sabe? Ela tem um magnetismo muito mais forte do que as outras 9 pessoas. Essa pessoa, se ela tiver um cacuete, se ela tiver um vício, muito provavelmente, não todas as 9, mas algumas dessas 9 pessoas vão acabar fazendo exatamente a mesma coisa. Vão acabar copiando, nós copiamos todos uns aos outros. Então, cada vez que você tem essa mania, né, de não acreditar em você, você precisa ver se isso realmente é seu, ou se isso está vindo de algum lugar externo, de alguma outra pessoa. Só um minutinho. Bem, essa baixa autoestima, ela nos leva a desafios em diversas áreas da nossa vida. A nível de relacionamentos, carreira, saúde mental, saúde emocional. Né? Imagina só que você, num grupo de pessoas, pegue uma pessoa que seja um pouco mais influenciável, a título de brincadeira, tá bem? E se aproxima dessa pessoa e olha para ela assim de forma estranha, umas 2, 3 vezes, ela já vai ficar preocupada. Por que esse cara está me olhando desse jeito? Né? Na terceira vez ela vai te perguntar, por que você está me olhando desse jeito? Aí você pergunta, você está bem? Ela, claro que estou. Tem certeza? Nisso tem certeza, automaticamente se essa pessoa tem uma baixa autoestima, ela já vai arriar ali. É óbvio que nós vamos utilizar esse mecanismo, esse exercício aqui, para elevar a autoestima das pessoas. Né? Eu só quero que você realmente compreenda o quanto todos nós somos extremamente vulneráveis a esse tipo de situação. Porque aqui foi uma coisa assintosa, uma coisa objetivada, mas isso acontece na vida do dia a dia. Quantos bullying acontecem em empresas e escolas, com crianças, com adultos, sabe? E começa-se a coisa dessa forma. Por quê? Porque lá dentro de nós já existe uma disfunção na nossa alma,
E essa disfunção, quando descoberta, ela nos leva a fracassar, ela nos leva justamente a quebrar a cara. Então, essa percepção distorcida dessas nossas experiências passadas, como eu estava falando, porque uma baixa autoestima, você vai prestar atenção nela, você vai entender a existência dela quando você se baseia em fatos que já aconteceram. Só que você não pega o seu passado. Tudo aquilo que você fez no dia de hoje, você não consegue mais pegar. Não é como essa caneta, não é como essa outra caneta, ou esse controle remoto, algo que você pega. Aquilo que passou, você não pega mais. E se não pega mais, por que você vai ficar preso em algo que não existe mais? Porque já acabou. A única coisa que você tem é o agora. A única coisa que qualquer um de nós tem é o aqui e agora, né? Como a gente acaba convivendo muito com seres extraterrestres, em função do trabalho que a gente desenvolve, como os arcturianos, antarianos, sabe? Como os sirianos, pleiadianos, por exemplo, muitos desses seres, eles tentam sobremaneira nos auxiliar. Eles fazem de tudo para nos auxiliar num processo de libertação. Mas nós não conseguimos acessar nenhum processo de libertação se nós continuarmos no passado. Nós só conseguimos acessar processos de libertação quando nós entramos no presente. Quando nós acessamos o aqui e agora. Quando nós passamos a viver no agora. Viver o agora é um hábito. É um conjunto de hábitos que você tem que criar. Você não existe mais hoje, de manhã. Você não existe mais há um ano atrás. Você não existe mais há 10 anos atrás. E, no entanto, há 10 anos atrás, aconteceu um fato triste, deplorável. E, a partir daquele fato, nos últimos 10 anos, a sua vida foi um caos. Em função de uma coisinha que aconteceu lá 10 anos atrás. E que nem é tão grande agora, como você imagina ser. É como uma pedrinha que cai de uma montanha de neve, né? Ela cai pequenininha, mas quando ela chega embaixo na superfície, ela vai chegar enorme, do tamanho de um carro. Por quê? Mas se você dissolver o gelo, você vai ver que tem só uma pedrinha lá dentro. Então muitas coisas que nos levam a ter uma baixa autoestima, uma disfunção da nossa alma, é a não compreensão daquilo que realmente nós somos. E nós só conseguimos compreender o que nós somos quando nós nos colocamos no aqui e agora. Porque aqui e agora, nesse exato instante que você está me ouvindo, por exemplo, qual é a dificuldade que realmente você tem na sua vida? Nesse momento, nenhuma. A dificuldade está com relação a coisas que já aconteceram e que você projeta no seu futuro. Então, se lá atrás não deu certo, no futuro também não vai dar, porque agora não tem mais jeito, não é? Então, essa é a grande disfunção que é gerada na alma de determinadas pessoas que vivem dentro desses processos de escassez, de culpa, de automutilação, de autodestruição, não é? Em geral, a percepção distorcida, então, quando essa percepção distorcida ela vem à tona, quando você começa a perceber que você está realmente com baixa autoestima, então você tem que fazer um trabalho contrário. Você tem que começar a andar na contramão, sabe? Ou seja, agir, atuar, pensar de forma diferente. Muitas vezes uma fraseologia, PNL, ela vai nos auxiliar sobremaneira nisso. Contanto que nós consigamos compreender exatamente o que acontece dentro da gente e nós tenhamos força, disciplina, determinação, sabe? Para realmente fazer aquela mudança acontecer na nossa vida. Que é basicamente o que eu vou propor para vocês já nos próximos minutos. Então, quando nós entendemos, quando nós conseguimos compreender o que nós somos e procuramos sintonizar o nosso próprio espírito, sabe? Quando nós quando nós começamos a buscar meios de acessar o nosso propósito de vida, o propósito dessa nossa atual encarnação, você não nasce por nascer. Ninguém nasce por nascer.
Ninguém nasce ao acaso, não existe isso. Sabe, ninguém está nascendo obrigado porque foi obrigado por alguém, por Deus, seja lá por quem for. Ninguém nasce nesse planeta a não ser que trabalhe muito para que essa encarnação possa acontecer. Então, automaticamente, essa perspectiva espiritual, ela pode modificar, e ela modifica completamente a nossa existência, em especial quando nós estamos falando de baixa autoestima. Porque de repente, olha quanto tempo você já passou da sua vida, quantos anos, por exemplo, e não conseguiu atingir objetivos. De repente, um objetivo que você tanto quer, que merece, inclusive, está a um palmo do seu nariz. Muitas vezes só precisa dar mais um passo. Mas a baixa autoestima faz com que você retroaja, ela faz com que você pare e fique assistindo as pessoas terem sucesso. Então, na verdade, nós precisamos nos deparar com fórmulas profundas e transformadoras que existem dentro da nossa alma, dentro do nosso subconsciente. Quando eu começo a realmente compreender que eu sou uma continuidade de várias personalidades que já encarnaram nesse planeta, então hoje eu tenho muito mais capacidade de dar solução a coisas que elas não conseguiam dar naquele momento. Então, do ponto de vista espiritual, a autoestima ela está intrinsecamente ligada à compreensão de nós mesmos como seres únicos e divinos, não é? Como nós somos, sendo o próprio Deus em ação aqui agora. Eu preciso entender que o grande objetivo da minha existência é procurar representar Deus, não é? Então, a missão de vida que cada um de nós tem, por exemplo, primeiro é ser feliz agora e depois é fazer a coisa certa. Nem sempre a gente consegue fazer a coisa certa, mas é fundamental que nós trabalhemos profundamente para isso acontecer. Dá para você imaginar Deus fazendo alguma coisa errada? Mas nós fazemos coisas erradas, porque nós não estamos presentes, nós não estamos focados no aqui e agora, né? Então nós somos parte de uma coisa muito grande, de algo muito maior. Nós possuímos um propósito. Você nasceu porque você nasceu com um propósito, você trabalhou muito, você preparou a sua encarnação. E agora que você tem a faca e o queijo na mão, você morre de fome. Porque você só precisa cortar o queijo e comê-lo, só. Mas você só vai se sentir merecedor de amor, sabe, e de respeito quando você olhar para você como realmente você é. E não aquela característica, aquele conjunto de caracterizações que você criou de si mesmo, gerando uma pseudo-incapacidade. Então, quando nós começamos a cultivar a consciência do que nós somos, nós começamos a nos ver, além dos rótulos que a sociedade nos coloca, que as pessoas colocam sobre você. Pode reparar que a sociedade vive rotulando todo mundo. Aquele fulano é assim, aquela pessoa e aquela mulher não vale nada. E aquele cara, nossa, aquele cara, tome cuidado com ele. Sabe, são rótulos muitas vezes equivocados de pessoas que veem na superficialidade. Não procuram enxergar a vida dentro de um padrão de ótica mais intenso. Então, quando nós começamos a cultivar essa consciência, a consciência do Deus que há em nós, nós deixamos inclusive de lado esse livre-arbítrio e começamos a utilizar o arbítrio divino, o arbítrio de Deus, o arbítrio do Criador. O Criador é prosperidade, é crescimento, é elevação, sabe? É fazer com que tudo se modifique ao mesmo tempo. Se fala tanto em transição planetária como se fosse algo novo, mas o universo, ele não para, ele vive em constante mutação. O universo inteiro, esse planeta, ele vive em constante mutação. Só determinadas pessoas é que, na verdade, insistem em continuar paradas no mesmo lugar. Então, existem práticas espirituais para elevar a autoestima, sabe? Como, por exemplo, aprender a ficar em oração a maior parte do tempo.
Eu já falo isso há tantos anos, né? Há 20 anos atrás, quando me via falando isso, eu mesmo não entendia bem a informação que vinha, né? Porque a gente vai canalizando, né? Não é um processo de psicografia ou de psicofonia, é um processo de canalização. Você está canalizando, sabe, de repente, uma quantidade imensa de seres que estão trabalhando para te ajudar a viver melhor. Mas então, naquele momento, eu dizia, poxa vida, vai chegar um momento em que a única coisa que vai tirar você de situações de conflito e situações de perigo, e eu vou continuar informando porque esse momento não chegou ainda, é você estar em oração. Mas estar em oração não é ficar rezando o dia inteiro, porque você tem que trabalhar, você tem que pagar contas, não é? Você tem que levar a sua vida, você tem que ser feliz, você tem que se realizar profissionalmente falando. Estar em oração é estar em conexão com o grande arquiteto do universo, com o grande soberano do universo. Estar em conexão com Deus, com o Criador. Sabe? Dividindo cada pensamentozinho seu com o Criador. Eu não sei se o meu trabalho me leva a isso, então isso facilita bastante, porque eu atendo pessoas aqui no consultório desde o momento em que eu começo a atender até o momento que eu encerro o meu trabalho, eu estou em conexão com o Criador. Porque eu sozinho, eu enquanto homem, enquanto pessoa, eu não consigo auxiliar absolutamente ninguém. Não é? Eu consigo auxiliar as pessoas quando eu falo coisas que aquelas pessoas precisam ouvir, mas eu não sei o que as pessoas precisam ouvir. Mas automaticamente, os próprios guias espirituais, mentores espirituais, chame da forma como você quiser, eles vão trazendo as informações que eles já procuram passar para aquelas pessoas, e na verdade as pessoas não conseguem perceber porque elas não sabem nem que tem uma intuição, não é? As pessoas falam sobre glândula pineal, mas não procuram entender exatamente o que significa a glândula pineal e a importância dessa glândula no nosso cérebro. Qual é a importância, sabe, de você compreender como é que essa anteninha, ela pode te levar para a quarta, quinta, sexta, sétima dimensão de consciência? Isso é estar em oração. E o futuro desse nosso planeta vai estar focado em oração. As pessoas que vão sair desse nível de consciência denso, pesado que nós estamos, para um nível de consciência mais sutil, são as pessoas que vão estar objetivando isso através de processo de oração. Mas fazendo isso de uma forma consciente, conversando com Deus. E não ficar repetindo palavras através de preces, sabe? Através de preces formuladas por alguém. As preces são boas, são. Mas acontece que quando você conversa com Deus, você está conectado com o que você está falando. E aí automaticamente, através da sua pineal, você começa a captar informações que vêm do Criador, através de um arcturiano, de um siriano, de um pleiadiano, através de um amigo espiritual. Nós temos muitos amigos no plano espiritual, ainda bem, ainda bem. Bom, então todos nós temos muitos obstáculos dentro da nossa alma, dentro do nosso subconsciente, que nos levam a fracassar e que nos levam a acreditar que realmente nós somos incapacitados. Então, uma meditação, por exemplo, se você tem facilidade para isso, ou mesmo que você não tenha facilidade para isso, mas procura entender tudo sobre meditação, mas não é ler um livrinho, sabe, e achar que você já entendeu tudo, porque o hinduísmo, por exemplo, vem trazendo informações há milhares de anos sobre meditação. E a meditação não é algo que, não é um momento em que você vai sentar e você vai ficar apagar que nem um monge tibetano. Para você chegar naquele nível de consciência de um monge tibetano, por exemplo, você tem que treinar a sua vida inteira e mais um pouco. Né? Estar em meditação significa você aprender a dividir espaço dentro do seu cérebro. Como é que nós fazemos isso? Existem muitas formas. Eu não vou dar curso de meditação porque eu não sou bom nisso. Eu apenas utilizo determinadas ferramentas que eu procuro passar para vocês. Mas, por exemplo, cada vez que eu estou tratando de um paciente, para mim é meditação. Eu estou meditando cada vez que eu cuido de uma pessoa. Né? Como é que eu consigo cuidar da pessoa? Os pensamentos vêm, sabe? Um pensamento do meu dia a dia, um problema
a ser solucionado no meu dia a dia, da minha vida pessoal, da vida pessoal de alguém da minha família, da Casa da Luz, por exemplo. Né? Cada vez que um pensamento vem, eu digo, eu penso nisso depois. E eu venho passando isso para os meus pacientes já há bastante tempo. Na sexta-feira mesmo, atendendo uma garota aqui, uma pacientezinha, né, uma menina jovem, ela disse, Palermo, sabe que cada vez que ela é extremamente ansiosa, ela vem buscando ajuda por conta da ansiedade, né? E ela disse, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu me vejo dividindo as coisas. Não, depois eu penso nisso, depois eu penso nisso. Por quê? Porque ela já entendeu esse processo e ela começa a deixar de lado aquilo que não importa. Isso é estar no agora. Sabe? Quando você pensa, quando você diz, eu penso nisso depois, você está aqui no aqui agora. Você está privilegiando o seu momento presente, o seu aqui agora. Você está focando em sentimentos de amor próprio, de autoaceitação. Procura se imaginar cercado por seres de luz. Todo mundo consegue fazer isso. Não é visualizar. Procura se ver cercado por seres de luz. Você não vai ver porcaria nenhuma, porque ver significa tridimensionalidade. Você só vê através dos seus olhos. E meditação você não vê, você imagina. Porque você começa a acessar níveis de quarta dimensão através da sua pineal. Então imagina numa tela mental, uma televisão grande, uma imagem de TV, você num local e com muitos seres de luz ao seu redor, te auxiliando, sabe? A justamente te impulsionar, sabe? Com energias corretas. Existem muitas informações sobre energia negativa, energia positiva, pensamento negativo, pensamento positivo. Energia negativa e positiva realmente existem, mas pensamento, não existe um pensamento positivo e um pensamento negativo, no meu modo de entender. Existe o pensamento correto e o pensamento incorreto. Cada vez que eu me limito, cada vez que eu me podo, cada vez que eu me coloco numa situação de limitação, eu estou tendo pensamentos absolutamente incorretos. Porque se eu sou o próprio Deus em ação, eu preciso realmente me colocar nessa posição. Eu não posso, por exemplo, ficar imaginando que Deus tenha vergonha, né, de mim. Dá para você imaginar Deus tendo vergonha de alguém? Deus nos ama da forma como nós somos, né? E amor não é esse amor humano que a gente cita, porque esse amor, por exemplo, não existe. O amor de Deus, por exemplo, ele nos aceita exatamente como nós somos. O Criador, nós somos o tudo que pertence ao todo. Procurem estudar um pouquinho sobre hermetismo. São informações milenares que estão aí justamente para que você consiga sair desse processo de baixa autoestima. Bom, então na verdade, nesse processo de meditação, se você tem uma dificuldade para, sei lá, para uma coisa qualquer, não importa. Você tem dificuldade para ganhar dinheiro. Então você vai criar uma meditação, você vai fazer isso muitas vezes, não é uma vez na vida, é todos os dias, sabe? 3 vezes ao dia, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite, é alguma coisa, melhor do que nada, sabe? Mas nessa meditação você vai ver, ou você vai procurar se imaginar atingindo objetivos, trabalhando, ganhando dinheiro, as pessoas acreditando em você, porque quando você começa a dizer coisas a seu respeito, essas coisas que você diz, elas podem te elevar ou elas podem te derrubar, que é justamente o que a gente vai falar aqui agora. Então procura nessas meditações visualizar ou imaginar cada detalhe, sabe? Sentindo emoção e gratidão por aquilo estar acontecendo. A gratidão é algo que nós todos nós precisamos aprender a praticar. Ah, mas a minha vida está uma porcaria. Agradeça pela porcaria que a sua vida está, porque foi isso que você criou. E aí começa a nossa encrenca aqui entre eu e você, não é? Porque se você tem uma coisa legal, foi você que criou. Se você tem uma coisa ruim, foi alguém que te impôs. Alguém enfiou isso goela abaixo. Não é verdade. Se alguém te enfiou isso goela abaixo, é porque você abriu a boca. É porque você não reagiu. É porque você não lutou contra. É porque você não fez o que deveria ter feito.
Então, um outro caminho ainda para você vencer processos de baixa autoestima é utilizando afirmações contundentes. A questão toda é que você tem que acreditar naquilo que você está falando. E você só vai acreditar naquilo que você está falando quando você afirmar determinadas coisas com muita veemência. Então, uma afirmação contundente, ela é extremamente providencial para você sair de um nível de consciência de fracasso para você chegar no sucesso, né? Então, isso é uma reprogramação mental. Você precisa procurar um terapeuta que trabalhe com hipnose, que trabalhe com reprocessamento cerebral, com terapia de vida passada. É bom, é bom. Se você tem essa possibilidade, porque aí automaticamente esse profissional ele vai te ajudar a caminhar mais rapidamente. Agora, você pode fazer isso sozinho, utilizando alguns dos mecanismos, por exemplo, que eu estou colocando aqui, né, para justamente você poder mudar a sua vida. Como é que a gente reprograma a própria mente? Vamos imaginar que eu me sinta um fracassado. Então, eu posso até não falar, mas eu estou pensando, e cada pensamento meu se transforma numa coisa. Está vendo uma coisa? O que é essa caneta? Essa caneta é o resultado de palavras que foram pensadas e faladas, ditas, repetidas. Alguém pegou e criou uma caneta, né? Mas por que não exatamente essa caneta e dessa forma? Porque essa palavra caneta está sendo pensada. Então, da mesma forma que algum inventor cria um artefato qualquer que vai melhorar a nossa condição de vida, como a luz, por exemplo, como a criação da luz, como a criação de motores a combustível para nos levar a distâncias maiores, isso tudo começa a acontecer dentro de um processo criativo, dentro de um processo mental. Mas então, voltando a falar da baixa autoestima, eu citei aqui algumas frases, criei aqui algumas frases que você de repente poderá copiar, sabe? E utilizá-las com você, se bem que o ideal é que você crie a sua frase, né? Então, por exemplo, eu estava falando, vamos imaginar que eu me sinta um fracassado. Se eu me sinto um fracassado, eu preciso criar o quê? A possibilidade do meu espírito elevar a minha frequência. Então, eu vou dizer, eu sou o sucesso. Mas aí quando você diz, eu sou o sucesso, e você fala isso meia boca, automaticamente o teu subconsciente ele vai ironizar. Ele vai fazer bullying com você. Porque ele vai dizer, sucesso nada, você é um fracasso. Você nasceu para perder, você é um perdedor. Aí você começa a utilizar a sua mente consciente que induz e deduz para colocar nessa cabeça dura do seu subconsciente uma nova informação. Eu sou o sucesso, eu sou o sucesso. E você vai repetindo, parecendo uma locomotiva, sabe? Repetindo. Vai chegar num momento em que você entra dentro de um stand-by, a tua amígdala cerebral direita, ela entra em pane. Você gera uma reação amidalar na medida em que você comece a repetir com muita insistência uma determinada coisa. Naquele momento, numa fração de milésimo de segundos, muitas vezes, a informação que existia dentro do seu subconsciente há milhares de anos ou há centenas de anos, dizendo que você fracassou, aquilo é substituído e de repente tudo que você começa a fazer dá certo. Gente, isso é alta magia. Não inventei nada disso, não criei nada disso. Eu sou apenas um estudante de alta magia desde que eu tinha 11 anos de idade. E alta magia é o poder da mente, é o poder do pensamento, não é? É bastante importante que realmente você compreenda que existem ferramentas, como magnetismo pessoal, por exemplo. Busque livros antigos sobre isso vai te ajudar bastante. Eu, no decorrer da minha vida, eu dei cursos a vida inteira, fiquei 20 anos dando curso de magnetismo pessoal, né? Hoje eu pretendo até eu venho criando um mecanismo de trabalho que possa auxiliar as pessoas de uma forma mais contundente, de uma forma mais objetiva. Mas isso eu vou falar depois, né?
porque na verdade é algo que está ainda em criação dentro de mim. Mas vamos lá, vamos às palavras aqui, as frases que eu criei. De repente pega uma caneta, pega um papel e anota. Se bem que vai ficar gravado, você pode anotar depois, né? Eu sou digno de amor e felicidade. Mas não só falar da boca para fora. Se eu sou o cocô do cavalo do bandido, se é assim que eu me sinto, por exemplo, não adianta eu dizer que eu sou digno de amor e felicidade, porque automaticamente o meu subconsciente, ele vai sobrepujar aquilo, ele vai falar, não cara, você não é digno de nada, você não merece nem o ar que você respira, você não merece a água que você toma. Porque muitas vezes essa informação que está lá no subconsciente em função de personalidades múltiplas que eu vivi, onde eu sacaneei pessoas, matei pessoas, usurpei pessoas, destruir pessoas. Então muitas vezes, hoje que eu estou começando a acordar dentro de um princípio espiritual, aí vem a informação de que de repente eu não consigo absolutamente nada, porque eu não posso conseguir atingir objetivos, porque eu sou uma pessoa muito má, eu sou uma pessoa destruidora, eu já destruí lares, coisas assim, né? E aí de repente quando você começa a repetir, eu sou digno de amor e felicidade, mas imagina uma locomotiva, eu sou digno de amor e felicidade, eu sou digno de amor e felicidade, eu sou digno de amor e felicidade. Você acordou de manhã, repete isso 5 minutos, verbalmente, para você ouvir o timbre da sua voz, para fisicalizar no seu subconsciente uma nova informação. E aí você vai repetir aquilo o dia inteiro, trabalhando, andando, fazendo o que você estiver fazendo, você vai ficar repetindo. Eu sou digno de amor e felicidade. Uma outra frase é, eu aceito a minha verdadeira essência. Eu aceito a minha verdadeira essência. Eu não vou ficar repetindo as frases que eu criei para não perder tempo. A gente vai fazer, pelo menos eu proponho um trabalho para que a gente faça em conjunto aqui, daqui a alguns minutinhos, né? Eu sou o filho da luz, ou filha da luz. Eu sou filho da luz, eu sou filho da luz, eu sou filho da luz, ou eu sou a própria luz. Eu sou a própria luz de Deus em ação, aqui agora. Não cria uma frase muito comprida como essa que eu coloquei agora, eu sou a própria luz de Deus em ação aqui agora, porque isso se torna cansativo e a nossa mente subconsciente vence a mente consciente. Eu sou o próprio Deus em ação. Eu sou o próprio Deus em ação. Né? É uma frase. Eu me honro. Você se honra? Você se sente honrado por ser você mesmo? Ou por ser você mesma? Escreve isso nos comentários, não aqui agora, mas escreve isso nos comentários. No vídeo que vai ficar gravado aí no Instagram e também no YouTube. Escreve, você se honra? Você se sente honrado ou honrada por ser você mesmo? Eu me aceito, eu me amo. Existe uma que eu utilizo desde menininho, domino-me perfeitamente e ignoro o que é ser fraco. É relativamente longa, mas essa frase, ela já me tirou de situações desesperadoras no decorrer desses, esqueci quantos anos eu tenho, 70 anos de idade, vou fazer 70 anos, nesses 59 anos 59 anos praticamente fazendo exatamente a mesma coisa. Então eu repito essa frase desde que eu tinha 11 anos de idade, não é? Domino-me perfeitamente, ignoro o que é ser fraco, domino-me perfeitamente, ignoro o que é ser fraco. Você vai repetindo e vai emendando uma palavra na outra. Faça isso. Essa, por exemplo, que eu utilizo, domino-me perfeitamente, ignoro o que é ser fraco, faz isso, repete, utiliza essa frase o dia inteiro e todos os dias e faz uma análise de você por uma semana, depois de uma semana. Pega um caderninho, uma agenda, sabe? Ou um aplicativo aí de celular e vai escrevendo no final de cada dia o que você sentiu com a afirmação dessa frase que você está utilizando, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. A PNL, na verdade, ela é estruturada basicamente nisso, né? Você utilizar a sua mente consciente para inviabilizar informações incorretas que estão na sua mente subconsciente. Então, essas informações, essas frases que eu acabei de colocar aqui agora,
elas nos auxiliam a fortalecer a nossa autoimagem e a combater a autocrítica. A crítica é uma coisa boa, sim, contanto que você não se mutile, contanto que você não se destrua. Se eu fiz uma coisa errada, então eu tenho que ter essa crítica. Caramba, eu fiz uma coisa errada. Então a partir de agora eu vou trabalhar profundamente para não cometer mais o mesmo erro, para não cometer mais o mesmo engano. Então, uma forma muito utilizada por pessoas desde que o mundo é mundo é a escrita. Sabe, as garotinhas, as meninas, especialmente as meninas, não têm diário. Elas vão escrevendo no diário tudo o que acontece em cada dia da vida delas. Então, quando essa criança se transforma numa adulta, ela não tem um retrospecto de tudo aquilo que aconteceu na vida dela. Eu estou propondo a você criar um diário a partir de agora, para você que tem baixa autoestima. Cria um diário, cria uma frase curta: eu sou o poder. Domino-me perfeitamente, ignoro que é ser fraco. Eu domino meu corpo, eu domino minha mente. Cria a sua frase e repete, e vai escrevendo no final de cada dia o que você sentiu. Que é certeza absoluta que você vai chegar após uma semana, após 7 dias, né? O número 7, ele é uma estrutura cabalística, é a estrutura do pai e da mãe. Pai é o número 4, 3 é o número da mãe, da essência feminina. Então, quando você junta essas duas frequências, então você trabalha a alteração, 7 corpos, 7 chakras, sabe? Então, depois de 7 dias, você fazendo exatamente um trabalho muito intenso, muito forte, a sua vida muda, não há como não mudar. Se não mudar, é porque você não fez nada direito, ou porque não fez do jeito que deveria ter feito, ou porque fez na hora que deu. Hoje eu esqueci, agora estou cansado. Aí não vai dar certo, aí nem tenta, então nem perde o seu tempo, né? Vai fazer uma coisa que você acha agora mais agradável. Bom, então, na verdade, quando você escreve, essa escrita, ela é um poderoso exercício, porque vai te fazer refletir. Porque aquilo que você escreve hoje, daqui a uma semana, quando você ler o que você escreveu no primeiro dia, você vai ver o quanto você cresceu. Você vai ver o quanto você atingiu o objetivo. Um outro meio para você, para você combater a baixa autoestima e resgatar o seu eu sagrado, é justamente quando você cria rituais de gratidão. Você, por exemplo, que está chegando aqui agora, Caio Toledo, Sueli, Marta, você tem um ritual de gratidão? Você conversa com o Criador, você conversa com Deus, você agradece a Deus por tudo aquilo que te acontece? Você agradece a Deus pelas coisas boas e pelas coisas ruins? Você agradece ao universo? Veja, eu não quero que você me interprete mal. Quando eu falo Deus, é porque é o termo mais comum, que todo mundo conhece, que todo mundo utiliza. Mas você agradece ao universo por tudo aquilo que você tem? Mesmo que a tua vida esteja uma porcaria, se você não agradecer por essa porcaria, você não consegue modificá-la. Ok, muito obrigado por tudo aquilo que eu consegui agora, mas eu vou mudar e a partir de amanhã, a partir de agora, eu ajo de forma diferente, eu penso de forma diferente. Então esses rituais de gratidão, como um diário, por exemplo, eu estou propondo você criar um diário a partir de agora, né? E começar realmente a anotar, a partir do momento em que você começar a trabalhar muito fortemente, através da sua mente consciente, para inviabilizar informações que, aliás, são incorretas, são informações fictícias que estão no seu subconsciente. Não há cura sem amor, é isso que a gente precisa entender, mas não amor de alguém por nós, amor de Deus por nós. Porque se eu não me amo, nem Deus vai conseguir me amar. E amor não é sentimento, amor é atitude. Então o que você fez por você hoje? Bernadette Duarte entrou aqui agora. Bernadette, falando com você, o que você fez por você hoje? Mário, o que você fez por você hoje? O que você fez por você
na última semana? O que você fez por você nos últimos 30 dias, no último mês? O que você fez por você no último ano? Dependendo de como você vem agindo, isso começa a ficar desesperador. Porque o dia começa e termina, as pessoas não criam nada. A semana começa e termina, o mês começa e termina, o ano começa e termina, e as pessoas elas estão exatamente iguais àquela fase inicial. Se você está exatamente igual àquilo que você era um ano atrás, então essa live é para você. Porque de repente você não conseguiu se libertar de uma porção de coisas que prendem você e que não te deixam atingir o seu objetivo, porque a sua alma, ela não está conseguindo te guiar porque você não sente amor de você por você mesmo. Bom, eu vou ver aqui as colocações, perguntas que as pessoas fizeram, né? E posteriormente eu vou propor a quem quiser ficar, né? Eu vou propor a quem quiser ficar de nós repetirmos todos juntos. Vamos criar uma egrégora bem forte agora, repetindo uma fraseologia que eu criei especificamente para essa live de hoje. Sabe, essa fraseologia é baseada em coisas que eu vivencio aqui no dia a dia, na minha própria vida também, né? No meu dia a dia. Então agora eu vou repetir aqui, eu vou responder as perguntas e depois nós vamos fazer esse trabalho. Se você vai ficar para o final e agora, de repente, sei lá, quer levantar, andar um pouco para soltar a musculatura das costas, solta a musculatura do pescoço, quer fazer um xixi, vai fazer um xixi, quer pegar uma água para tomar, vai pegar uma água, porque na hora que a gente começar, não é um processo longo, não, vai durar 2, 3 minutos, não mais do que isso, sei lá, não fiz conta do tempo, mas é muito pouco tempo. Mas é bom que você, no momento em que você entrar para desenvolver aquele trabalho, que você esteja inteiro ali. Isso é estar no aqui e agora. Então agora eu vou responder aqui as perguntas que fizeram. A Eliane Botassin. A Eliane está me dizendo, está me sugerindo fazer uma live sobre a cura da criança interior. Sabe, Eliane, esse é um termo muito utilizado na psicologia, não é? Eu não sou psicólogo, inclusive. A minha visão de criança interior, por exemplo, ela está estruturada em todas as lives que eu faço. Aqui pelo Instagram, talvez seja difícil para você identificar cada uma das lives, mas no YouTube, que o acesso lá é @PalermoJC, ali você tem 100 lives. Então todas elas, na verdade, estão sempre focadas nessa coisa que as pessoas chamam de criança interior. Porque o próprio fato de de uma pessoa ter uma baixa autoestima, é porque dentro dela há alguém que está sofrendo. Alguém que não consegue atingir objetivos. Então mas eu te agradeço a sugestão, tá bem? É que dentro desse contexto eu não entendo o suficiente para poder falar como de repente um psicólogo poderia falar, porque ele tem embasamento, eu não tenho embasamento para isso. Bom, o Ismar, ele está dizendo, Ismar Luiz, eu sou maravilhoso, eu sou a própria luz de Deus. Parabéns, cara. Muito, muito, muito legal. Marli Medina, você pode não acreditar, menina, mas eu pensei em você na semana passada umas 2 ou 3 vezes. E eu fiquei de mandar mensagem para você, mas a correria eu acabei deixando de lado. Espero que você esteja bem. Então a Marli Medina está dizendo, eu sou amor. E a pessoa mais importante para mim, sou eu. Parabéns, meus parabéns. Amanda Viana, parar de se comparar com os outros já ajuda a silenciar esse carrasco interno, não é? Claro que sim. Eu não tenho que me comparar a absolutamente ninguém. Porque se eu me comparar a uma determinada pessoa, se eu começar a copiar aquela pessoa, eu vou chegar aonde ela chegou.
e de repente, o próprio Jesus dizia 2000 anos atrás, né? No tempo de vocês, no futuro, vocês conseguirão fazer muito mais coisas que eu consigo fazer agora, em função da limitação da forma de existência. Então a tua colocação está muito correta. O Ismar, tenho muita luz, mas tem hora que fico para baixo. Mas é todo mundo assim, Ismar, todo mundo. Infelizmente é desse jeito. Todos nós, por exemplo, de repente há dias que a gente acorda do avesso, né? Já acorda, você não estava legal no dia anterior, aí você foi dormir, no que você foi dormir você recebeu uma série de ataques no plano espiritual, e aí naquele dia você vai acordar mesmo para baixo, e para levantar a sua autoestima, para levantar a sua moral, você vai ter que fazer um trabalho específico naquilo, né? A Zina, e o que dizer do pânico? Então, Zina, eu tenho lives falando sobre isso no YouTube. Se você me segue no YouTube, eu vou pegar aqui, eu vou procurar, vou ver se eu consigo achar a live que eu falo sobre pânico, e aí eu coloco um link embaixo na descrição lá no YouTube, e aí você pode assistir, porque eu tenho lives, eu acho que eu tenho várias lives, inclusive, Zina, de pelo menos 1 hora e meia, cada uma delas falando sobre pânico. Mas o pânico, falando aqui de uma forma bem simplória, bem simples, o pânico, na verdade, é quando eu não consigo compreender a frequência de Deus que habita em mim. Porque eu não tenho absolutamente nada a temer. O máximo que pode acontecer comigo, por exemplo, de pior dentro da ótica humana, é morrer, não é? E morrer, na verdade, é a solução. Então, se morrer é a solução, o que é que vai me causar pânico? É a não compreensão daquilo que eu sou. Se eu não compreendo o que eu sou, se eu não viabilizo esse ser de luz que há em mim, automaticamente qualquer coisa me joga para baixo. Qualquer coisa vai fazer com que eu entre em processos depressivos, onde a minha respiração começa a ficar descontrolada, e aí eu começo a ser dominado, sabe? Eu começo a ser dominado por seres sombrios na 4ª dimensão, que vão fazer qualquer coisa para que eu fique cada vez pior. Mas procura assistir as outras lives que eu tenho nesse sentido, que aí eu acho que eu consigo te ajudar melhor. A Marta diz o seguinte: vou fazer essas afirmações para voltar a dirigir o meu carro novamente e acreditar em mim para ajudar os outros. Só faço cursos e não pratico. Esse é o grande problema da imensa maioria das pessoas, Marta. Marta, além de você criar uma frase e repeti-la, que isso é providencial, procura fazer tudo aquilo que nós colocamos aqui nessa live hoje. E principalmente fechar os seus olhos, sabe? Inspirar e expirar suavemente pelo nariz, deixando os olhos fechados, e procura criar uma tela. Imagina que você está na sua sala, né? E você está vendo a sua TV, ou você está num cinema, melhor ainda, aquela tela imensa do cinema. Naquela tela de cinema, você imagina uma cena onde você está dirigindo o seu carro, numa autoestrada, numa estrada vicinal, ou na sua cidade, no lugar em que você reside, parando em semáforos, deixando as pessoas passar que estão na faixa de pedestres, coisas assim. Porque quanto mais você fortalecer isso através de um conjunto de imagens, mais fortemente você vai passar por cima das informações incorretas que estão no seu subconsciente. Bom, pessoal, agora eu vou fazer então com vocês aquilo que eu me propus inicialmente. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês soltem completamente o corpo de vocês. Então, solta completamente todo o seu corpo.
Solta totalmente o seu corpo. Solta os músculos da testa, solta os músculos da face, solta os músculos da boca, internos e externos. Solta os músculos do pescoço. Solta os músculos dos ombros. Solta os músculos das costas. Não reage, não critica, não luta contra, se entrega. Se entrega. Permita que o seu próprio espírito interaja com você agora, nesse momento. E agora eu quero que você repita, com os olhos fechados. Você pode repetir verbalmente, ou se preferir, você pode repetir mentalmente, mas coloca energia, coloca força em cada palavra, arredonda o som de cada palavra, não engole as palavras. Porque dessa forma as palavras são absorvidas de uma maneira mais integral pelo seu subconsciente. Então inspira e expira suavemente pelo nariz. Repete comigo. Me coloco nesse momento como ferramenta da luz crística e autorizo aos amigos do espaço a me auxiliar a encontrar o direcionamento, a cura e a limpeza necessária em meu subconsciente. Que sejam transformadas em luz em meu subconsciente todas as energias sombrias, carregadas de sofrimento, de medo, de angústia, de ressentimento e principalmente de culpa. Abrindo nesse momento espaço em meu subconsciente para o novo entrar. E para que a luz infinita me auxilie a assumir o controle sobre a minha atual existência na Terra. Pelo poder de Deus que existe em mim, determino a remoção ou desativação em minha alma de pragas, de mal-olhado, de implantes, de processos de magia negra, de feitiçaria, de inveja e de quaisquer outras energias que não me sirvam mais. Coloca mais energia agora naquilo que você vai falar, de preferência em voz alta. Eu sou o próprio Deus em ação, pois o Criador habita em mim. E com a força dele, eu mudo agora tudo que precisa ser mudado em minha vida. E determino aqui o meu equilíbrio físico, mental, emocional, intelectual e espiritual. Agora apenas inspira e expira suavemente pelo nariz, permitindo que aquilo que você disse ocupe um espaço significativo dentro do seu subconsciente.
para você que participou desse processo desde o início. Eu vou contar agora de 7 a 1. Quando eu chegar no 1, você abre os seus olhos, volto aqui agora, e reassume o seu corpo, a sua vida, mas dentro de uma ótica de poder, de alto poder. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abram os olhos, abra seus olhos, movimento de pescoço. Sinta-se voltando aqui agora. Se você achou interessante esse nosso assunto, compartilhe essa live com pessoas que possam se valer dessas informações. Tá bem? E principalmente, se você participou dessa parte final da live, se você sentiu alguma coisa legal, escreve lá nos comentários que vão ficar após a live que vai ficar gravada. Escreve lá para que de repente pessoas que cheguem depois de você possam se sentir ou se entusiasmar em fazer o mesmo processo. A baixa autoestima é só uma disfunção na alma. E quando você sente baixa autoestima, é a sua alma gritando por reintegração do seu próprio espírito. Tá bom? Tchau, gente. Uma boa noite para todos. E eu vou desligando aqui. A live fica gravada tanto no Instagram, agora já, quanto no YouTube mais tarde também. Tchau. Boa noite, boa semana a todos.